Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela expectativa maravilhosa de viver um dia abençoado em Deus. Quando a gente fala um dia abençoado, eu sempre gosto de relatar que não se trata de você criar um dia perfeito. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando um dia abençoado por Deus, porque a gente quer um dia com Deus presente na nossa vida, nas nossas decisões, dentro da gente, produzindo paz diante da turbulência que é o mundo da guerra, que o mundo se estabelece para a nossa vivência. Eu quero um dia abençoado, um dia perfeito no Senhor. E que se as tribulações, os desafios, os problemas, as lutas se fizerem presentes, Ele esteja à frente e me ajude a equacioná-los, resolvê-los e vivê-los em paz, a paz de Deus. Graça e paz, meu irmão, hoje, dia 4 de março de 2026, nós seguiremos nossas meditações no livro de Jeremias. Nós chegamos ao capítulo 8 e vamos lá no versículo 7. E nele diz assim: Sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga marinha e o grou e a andorinha observam o tempo de sua vinda. Porém, o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Esse capítulo ele é muito forte, ele é muito intrigante, porque agora a gente vai sair de um campo, ou vai tirar o povo de dentro ali da falsa sensação de proteção que eles estavam vivendo templo, no templo, e nós vamos mostrar a realidade desse povo por meio do outro povo que é usado por Deus, que são os babilônicos, alguns aspectos até mesmo os assírios, dependendo do tempo e de quem está sendo lidado aqui como é o povo de Judá, mas essencialmente o povo babilônico, que vai oprimir, que agora vai efetivamente executar a sua força sobre o povo que deixou de ter a sua confiança em Deus e, conforme o nosso devocional de ontem, passou a ter a confiança no templo ou, ou no simbolismo, achando que a casa de Deus, sem o próprio Deus, vamos dizer assim, serviria de alguma coisa. Qualquer casa que Deus não habite, quando eu falo assim, ou seja, se você não trouxer, se você fizer a sua casa, criar um ambiente todo religioso, mas Deus efetivamente não estiver lá, não habitar lá, ou não abençoar aquele local, não colocar a sua glória, não permitir que a sua presença marque aquele lugar, é uma casa vazia, é uma casa em vão, por mais estruturada, mais bela, mais forte, imponente que ela possa parecer. E o capítulo de hoje, ele na verdade, ele começa lá no capítulo de ontem, ou no devocional de ontem. Porque você lembra que lá no finalzinho do devocional de ontem, bem no finalzinho, existe um versículo que diz assim: Então eu farei cessar da cidade de Judá e das ruas de Jerusalém a voz de regozijo, e a voz de júbilo, e a voz do noivo, e a voz da noiva, pois a terra será desolada. Você lembra disso? É de fato essa desolação que vai agora se tornar materializada, vai tornar-se visível. Visível. E isso por quê? Porque Judá, ele praticava, os filhos de Judá praticavam o mal à vista do Senhor. E aqui o juiz ele é muito direto, porque o Senhor, ele vai falar coisas que deixam a gente completamente chocado, ou seja, o profeta de Deus. Ele vai começar dizendo que os inimigos, ou não vamos chamar nem nesse momento de inimigos, vamos chamar o povo que fará o juízo sobre Judá, eles vão ao dominá-la, ao vencê-la, vão fazer com que, por exemplo, aqueles que foram sepultados em Judá, mas que eram iníquos, que eram perversos, mesmo que eles não saibam exatamente disso, mas com a mão do Senhor ali direcionando tudo, eles vão o quê? Eles vão pegar essas pessoas que estão sepultadas e eles vão tirar da cova os seus ossos. E aí, para que o Senhor possa mostrar que a iniquidade estava sobre todo o povo, sobre toda Judá, ou sobre, vamos dizer assim, quando a gente fala sobre todos, a gente não quer falar sobre cada pessoa individualmente, a gente quer falar sobre todo o povo, passando por cada classe, cada clã societário, né? Cada nível da sociedade. Porque ele vai dizer os ossos dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes, dos profetas e até mesmo do povo de Jerusalém. Não havia nenhuma classe que a gente pudesse apresentar para o Senhor como alguém justo, fiel e digno do amor de Deus. Existiam, sim, pessoas específicas nesse processo, mas não a comunidade.
Então ele já começa por aí, porque ele diz que essas pessoas que praticavam a sua iniquidade diante do sol ou diante dos deuses que eles adoravam, era então diante desse sol e desses deuses que eles se tornariam esterco, eles se tornariam desprezíveis, putrefação sobre a face da terra. E o Senhor, aqui através do seu profeta, ele ainda fala mais ainda, olha, inclusive esses que ainda estão vivos, que são originários, que são remanescentes, que são descendentes, que são praticantes, igualmente como foram os praticantes que já morreram e que agora estão sendo, vamos dizer assim, estão sendo humilhados, estão sendo ignorados perante as bênçãos de Deus, eles também, eles também estarão, vamos dizer assim, sujeitos, né? Sujeitos à escolha dessa morte, porque deixaram de escolher a vida. E, e aí Deus, quando chega lá no versículo, ou quando a gente fala Deus, é porque tem hora que o profeta está falando, hora é Deus que fala sobre o profeta, a hora é o próprio profeta que fala. É falado assim, no versículo 4. Além disso, tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eles cairão e não se levantarão, desviar-se-ão e não retornarão. Quando a gente está vendo um pouco para frente no, no Novo Testamento, a gente vai ver orientações que é para que o cristão possa se cuidar, ter atenção na sua vida, nas suas decisões, né? Nas suas práticas, como ele se apresenta para a sociedade, não para mostrar uma faceta agradável, mas para mostrar a faceta do próprio Cristo ao Senhor, para quê? Do próprio Cristo à sociedade, ao próprio Pai, ou a própria, ele próprio se mostrar diante de Deus. Por quê? Porque ele deve prestar muita atenção, muito cuidado para que ele não caia. Mas se ele cair, o natural é se levantar. Principalmente se ele cometer o pecado, na expressão de cair, ele confessar esse pecado ao Senhor e ele retomar a sua caminhada. Aqui, a lógica é completamente diferente. O povo caía, os líderes caíam e eles se perdiam nos prazeres dessa sua queda. Eles não queriam mais levantar. Era uma verdadeira, vamos dizer assim, é como o versículo seguinte diz, que é o versículo 5, chamando isso de uma apostasia perpétua, informando que claramente eles acabaram, vamos dizer assim, se entrelaçando, se agarrando, amando aquele engano e já não tinham mais interesse. Não era só uma manifestação de não ter interesse, o desejo deles era que eles não queriam mais retornar. Retornar para onde? Para a presença do Senhor. Retornar para o caminho do Senhor, para os ensinos do Senhor, para aquilo que lhe produzia vida, para a fonte, né? Para a fonte da água limpa. Impressionante como a gente vai se perdendo, né? Vai se distanciando de Deus e, de fato, a nossa percepção, o nosso entendimento, a clareza das coisas, daquilo que é bom, elas deixam de ser visíveis. E eu sempre me recordo de um certo momento que eu vi um homem próximo da rua onde eu morava ali, ele bebendo, numa bebedeira, e ele estava escutando sua música, seus bregas, seu reggae, e era assim um meio-dia, mais ou menos, um sol quente, 11 horas, meio-dia, um sol bem quente, e havia uma sujeira, uma putrefação do cheiro do esgoto que corria na frente ali do bar onde ele bebia, e ele simplesmente tomado, absorto com aquele ambiente, completamente cego, já insensível em seus sentidos para tanta sujeira, para tanta podridão. É assim quando o homem está realmente ávido, vívido, misturado, entremeado ali pelo pecado. E assim esse povo, de fato, se manifestava. E quando alguém tentava, vamos dizer assim, alertá-los sobre isso, eles acabavam respondendo de uma forma a duvidar, porque ele dizia assim, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Ou seja, eles não aceitavam dentro do seu coração os erros e o pecado que praticavam. E aí, Deus então usa, ou o profeta usa, essa comparação entre animais que não produzem, não têm a racionalidade, mas que por meio da percepção, por meio da indução, da perspicácia, do instinto que Deus colocou neles, eles a cada tempo eles sabem como se comportar diante do tempo que se aproxima. E o tempo que se aproxima aqui, os animais, como por exemplo tempestades, tempo de fome, fazendo com que eles façam o ciclo natural do seu movimento, às vezes de um continente a outro, de um lugar a outro, ou eles procuram lugar para poder se abrigar, para fazer suas desovas. Ou seja, o animal ele sabe claramente que o tempo se aproxima. E aqui o povo de Deus ele não sabe.
do tempo e das coisas do Senhor. Eles ignoram, eles estão cegos, eles perderam essa sensibilidade, perderam essa compreensão e sequer sobrou neles o instinto disso, o instinto da sobrevivência. Eles estão mortos. E aí no meio desse ambiente, dessa natureza, ainda haveria homens que se diziam sábios, né? Se diziam compreendedores daquilo que Deus estabeleceu. Só que, na verdade, a posição deles era uma posição vã, porque eles estabeleciam, ou eles plantavam, ou eles faziam com que o povo, né, a ferida do povo só aumentasse, porque eles criavam um sentimento de paz, eles ensinavam, eles criavam esse ambiente, num ambiente em que, de fato, não havia paz. Eles cometiam verdadeira abominação, não se envergonhavam disso, e não só caíam, como eles faziam o povo cair. Mas o Senhor garante a todos esses homens, principalmente esses que estão na liderança, e assim a gente fala com muito pesar, quando a gente vê passagem sobre essa, e a gente vê o movimento da igreja como um todo, e a gente consegue perceber isso muito patente, muito visível. Mas o Senhor diz e deixa muito claro que no dia da visitação, ou no momento de sua visitação, serão desmoralizados. Essas pessoas serão desmoralizadas. Eles certamente terão um juízo diferente do juízo do próprio povo. E a partir então desse momento, ali quando entra no versículo 13, Deus estabelece frases muito simples, quando ele diz assim: eu certamente o consumirei, diz o Senhor. Né? E o profeta, o próprio Deus, né, ao colocar tudo isso diante do povo, ao estabelecer e deixar muito claro que eles seriam encontrados por serpentes, por cocatrizes, né, e elas os atacariam, elas os morderiam, ou seja, elas os conduziriam à morte, há um choro de lamento. Porque no versículo 18 o profeta diz assim: no tempo em que eu me confortaria contra a tristeza, meu coração desfalecia em mim. Há uma tristeza de Deus, do profeta, ao perceber que aquele povo, de fato, não estava com vontade de retornar aos caminhos do Senhor. Mas ainda assim, é do desejo do Senhor, nesse ambiente de desolação, ele registrar por meio do profeta o sentimento de tristeza, o sentimento de assombro. Como está escrito lá no versículo 21, ele diz assim: pela ferida da filha do meu povo estou ferido, estou de luto. O assombro tomou conta de mim. Porque ele via que lá em Gileade, ou nesse ambiente, apesar de haver a palavra, apesar de haver os profetas, apesar de haver sacerdotes, apesar de haver toda uma estrutura que poderia servir gente, que poderia servir verdadeiramente ao Senhor, essas pessoas não foram capazes de recuperar a saúde, a vivência, a experiência, o comportamento e restaurar o rumo da caminhada desse povo diante do Senhor. O povo estava doente. Que a glória de Deus, que as suas bênçãos, o seu olhar misericordioso e que principalmente esse sentimento de luto e de tristeza possa produzir no Senhor uma comoção a ponto de ter a misericórdia sobre a gente. Porque aqui, meu irmão, aqui o que há é desolação e morte. Que o Senhor possa nos cuidar.